Boa noite, Boa noite, machadianos machadianas. e machadianas. Ai, esqueci. Nunca dá certo, sempre fica diferente. Bom, hoje nós vamos então, já demos boa noite para a Luísa, para a Marina, por isso vamos dar boa noite agora de novo. Mas hoje nós vamos para o nosso sexto conto, Uns Braços, um conto escolhido pela professora Eneida, né? Publicado na Gazeta de Notícias em 5 de novembro de 1885 e republicado depois, 10 anos depois, em Várias Histórias. Tá? Seguindo a ordem, então, hoje eu cuido da leitura e a professora Eneida cuida das palavras-chave e do debate. Tá? E, adotando aí a proposta da Luísa Navarini, eu vou ler também, tá? Porque senão é muito pouca gente lendo. E também vamos fazer o seguinte, vamos ler 2 passos de cada vez, tá? Ao invés de ler um, vamos ler 2, porque isso também agiliza um pouco, né? Tá de acordo, professor Eneida? Pode. Que não são Ótimo. passos difíceis que a gente tem que parar para explicar nem nada. Então a gente lê 2 de cada vez, tá? Mas vou dar essa honra à Luísa para ela começar primeiro, depois a Marina e depois eu. Vamos lá, Luísa. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo, ou um pau. Sim, ainda pode apanhar. Não pense que não, estúpido, maluco. Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir ao outro, troca os advogados, é o diabo, é o tal sono pesado e contínuo. De manhã é o que se vê. Primeiro que acordo é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe amanhã, hei de acordá-lo a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé, como pedido que acabasse. Borges expeitorou ainda alguns impropérios e ficou em paz, com Deus e os homens. É só chamar a atenção que solicitador é uma espécie de despachante, tá? Ele é um auxiliar do advogado, mas não é advogado. E o menino, o Inácio, ele era, portanto, aquilo que a gente chama de office boy, né? Aquele que ia nos cartórios, ia para lá e para cá, levar os documentos e tal, trabalhando para esse solicitador, que, por sua vez, era um auxiliar de advogado. Luiz, faltou um pouquinho de imaginação da situação, né? Desse solicitador furioso com o menino e falando com a mulher que vivia com ele maritalmente, ou seja, não era casada legalmente, né? Olha só, deixe. Amanhã eu vou acordá-la a pau de vassoura. Faltou um pouco isso, tá? A leitura foi boa, mas faltou um pouco de imaginar a situação para botar um pouquinho de tempero aí na leitura. Tá legal? Obrigado. Vamos lá. Marina, por favor. Lê 2 também, Marina, tá? Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos. Cabeça inculta, mas bela, olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso perto, sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na Cidade Nova, e pô-lo de agente, escrevente ou o que quer que era, do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no fórum, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isto na Rua da Lapa em 1870. Durante alguns minutos não se ouviu mais que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava-se de alface e vaca. Interrompia-se para virgular a oração com um golpe de vinho e continuava logo calado.
Tá, obrigado, Marina. A Marina leu muito bem, até porque nesse trecho é o narrador que está falando. Então, não tem a emoção do solicitador, não é? É uma leitura que pode ser mais neutra. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não se esquecesse de si e de tudo. Também, a culpa era antes de Dona Severina, em trazê-los assim nus constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante, ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé era muito vistosa. Andando tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase que só havia a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno. O próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atou-os e fixou-os no alto da cabeça com um pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço, um lenço escuro. Nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos, floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo ao café, tirou 4 charutos de algibeira, comparou-os, apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes. Aceso o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas, enquanto falava, não o descompunha e ele podia devanear à larga. Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginária ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram 2. Um Sr. Pedro e um Sr. São João. Pedro. São Pedro, faz sentido. São Pedro e São João. Registros trazidos de festas encaixilhados em casa. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com austero São Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro, passava os olhos por ali como por nada. Via só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Austero é uma pessoa séria, exigente, severa, meio braba, tá? Então vamos lá. Marina, por favor. Leu bem, Luiz. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se, como de costume, para o seu quarto nos fundos da casa. Entrando, fez um gesto de zanga e desespero e foi depois encostar-se a uma das 2 janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso, vago e inquieto que lhe doía e fazia bem, alguma coisa que deve sentir a planta. Quando abotou a primeira flor, tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava. E a vida era sempre a mesma: sair de manhã com Borges, dar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava tarde, jantava e recolhia-se ao quarto, até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio havia mais de 3 vezes nas refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua. Em casa, nada. Deixe estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi,
Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que, a princípio, afastava os olhos, vexado. Encarou-os um pouco, pouco a pouco. Ao ver que eles não tinham outras mangas, e assim foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver, 3 vezes por dia, o famoso par de braços. Leu muito bem, Marina. Leu com muita fluência e respeitando muito a vírgula, né? A parada para a vírgula para respirar. Você que antes lia muito rápido, agora está lendo no ritmo perfeito. E também entonou muito bem o deixa estar, eu fujo daqui e não volto mais. Muito bem mesmo. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama, Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e, pela primeira vez, desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo. Uma criança. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança? Tinha 15 anos. E ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço. Que admira que começasse a amar? E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. Recordou, então, os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente, mais outro, tudo eram sintomas, e concluiu que sim. O que é que você tem? Disse o solicitador estirado no canapé ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cá em casa anda tudo dormindo. Deixa estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. Seja bem-vinda, Catarina. Por falar em dorminhoco, né? Você dormiu um pouquinho mais, chegou atrasado. Mas não tem problema. A gente está no passo 13, tá, Catarina? Agora, vai ser lido pela Luísa. Estamos no passo 13. Tá Você bom. tem o texto numerado aí? Tenho sim. Então tá legal. Vamos lá. Luísa, por Foi favor. por ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mau. Dona Severina interrompia o que era engano. Não estava dormindo, estava pensando na comadre afortunada. Fortunata. Não a visitavam desde o Natal, porque não iriam lá uma daquelas noites? Borges redarguia que andava cansado. Trabalhava como um negro. Não estava para visitas de parola. E decompôs a comadre. Decompôs o compadre. Descompôs, Luísa. Descompôs. Também. E descompôs a comadre. Descompôs o compadre. Descompôs o afilhado, que não ia ao colégio, com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos. Havia de ter um bonito fim. Vadio. E o covado e meio nas costas. A tarimba é que viria ensiná-lo. Dona Severina apaziguava-o com desculpas. A pobreza da comadre. O caiporismo do compadre. E fazia-lhe carinhos, a medo, que eles podiam irritá-lo mas a noite caíra de todo. Ela ouviu o tlique do lampião do gás da rua, que acabavam de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e apagando no sono, e deixou-a só na sala, às escuras, consigo e com a descoberta que acabara de fazer. Está fazendo boas pausas, né? Algumas palavras ainda está se atrapalhando, lendo rápido algumas palavras e aí mudando, como descompôs, e você fala decompõe, mas o ritmo está bom. Tá né? bom.
Só chamando a atenção para algumas palavras aqui, pode ser que vocês não saibam. Borges redarguia, ele respondia, ele retrucava ali, né? Respondia a ela que não queria ir lá, né? Visita de parola é essa visita para parolar, para conversar à toa, para nada, né? Descompôs é que nem descompostura. A mãe passou uma descompostura nela, né? É uma bronca, né? Descompor, aí, nesse caso, é dar uma bronca. E quando ele falava que o afilhado ia ter um bonito fim, côvado e meio nas costas, é o seguinte: às vezes os vadios, né, eram convocados para trabalhar na polícia, tá? Então, eles eram forçados a ser colocados na polícia, como aparece no Memórias do Sargento de Milícias. Não sei se a professora Eneida, vocês trabalharam esse livro. Né? Valeu, Leonardinho. Então, o côvado e meio, exatamente que ele tinha que botar o fuzil nas costas. Né? E a tarimba é o tipo de cama de uma estrutura militar, quer dizer, ele ia dormir no quartel. É isso que ele está dizendo. Não, tu vai virar soldado. O afilhado dele ia acabar sendo pego pela polícia para servir a polícia e dormir no quartel, dormir na tarimba, né? Ou seja, um triste fim para ele. Tá? A vida ensina de um jeito mais duro, né? Que ensina de um jeito mais duro. Catarina, você quer ler? Posso ler. Então, por favor, o 15 e o 16. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade desfeita a impressão do assombro. Trouxe-lhe uma complicação moral que só ela conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Diminui a velocidade, respira, fala as palavras pausadamente, respeita a vírgula dá uma chance de dar uma parada para a gente ir entendendo pouco a pouco o que está sendo apresentado. Vamos lá. Não podia entender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Aqui estacou. Realmente não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não era. Ilusão não era. E logo recolhi os indícios vagos, as atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações, para rejeitar a ideia de estar enganado. Daí a pouco, capciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-lo, sem fundamento, admitiu que se disse, para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos o gesto de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor, e nos outros otimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida. Amor adolescente e virgem, repetido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um desgosto, e outro a pobre criança. Já se persuadia bem que ela era criança, e assentou de o tratar tão secamente como até ali, ou ainda mais. De que assim ele era criança. É o menino, tá. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes, é verdade que o tom da saída brando e até meio amar. É verdade que o tom da voz. É verdade que o tom da voz saía brando e até meigo, verdade. Muito meigo. Assim como o olhar geralmente esquivo, tanto errava por outras partes, que para descansar vinha pousar na cabeça dele. Mas tudo isso era curto. Obrigado, Catarina. Só 2 palavras aqui que eu queria lembrar. Né? Capciosa natureza é a natureza enganadora. Tá? E depois se fala dos liames sociais. Os liames sociais são os laços sociais, né? Que têm que ser respeitados. O matrimônio, isso, aquilo outro. Tá? Então, liames aí são mesmo que laços. Vamos embora, repetia ele na rua como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava. E essa oração intercalada
trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando. Afinal, porém, teve de sair, e para nunca mais. Eis aqui como e por quê. Dona Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada, e havia mais do que brandura. Havia desvelo e carinho. Um dia, recomendava-lhe que não apanhasse ar, outro, que não bebesse água fria depois do café quente, conselhos, lembranças, cuidados de amiga e mãe, que lhe lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera. E o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado, e ninguém pune a outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho, graciosa estando calada, não o era menos quando ria. Das 4 pessoas que leram, quem lê mais devagar? Quem lê mais devagar? Eu. Eu não sei ler? Sei. Por isso estou lendo devagar. Porque quando você lê devagar, você, na verdade, lê já uma primeira vez no seu cérebro, e aí o seu cérebro diz, olha, é esse o sentido, coloca essa entonação, faz esse ritmo. Agora, quando você lê mais rápido, não dá tempo de fazer isso. Você vai lendo as palavras e o sentido se perde, aí você não faz o ritmo, não faz a entonação. Então, lentamente, só isso, tem que ler lentamente mesmo. É porque quando a gente aprende a ler, né? Criança aprende a ler, vocês já não são mais crianças, mas quando vocês aprenderam a ler, primeiro era uma lentidão danada. Você, para ler uma palavra, rudeza, você ia juntando sílabas e tal. Então, a velocidade era uma coisa boa. Significava eu aprendi a ler. Então, você lê rápido. E isso ficou como um vício. E quanto mais rápido que você lê, parece que você está lendo melhor. Mas não está. Então, vamos treinar, vamos ler mesmo em câmera lenta. Aí vocês vão ver, não vão esbarrar mais nas palavras. Quando vier um ponto de interrogação, vocês vão fazer a interrogação. Quando vier uma entonação de um sujeito que está bravo, vai aparecer o sujeito está bravo. Quando vier a entonação romântica, vai aparecer a entonação romântica. Porque o cérebro vai ter tempo de fazer isso. Eu não leio melhor do que vocês, eu só leio mais lentamente. Então, eu dou mais tempo para o meu cérebro, para ele pensar como é que vai ser a leitura, para ele ir arrumando a leitura. Entendeu? Não estou dando bronca, não, vocês leem bem. Mas eu quero que vocês leiam muito bem. E aí, lentidão e ritmo, que não precisa ser arrastado, só mais lento. Tá? Então, vamos lá. Luísa. A agitação de Inácio ia crescendo, sem que ele pudesse acalmar-se nem entender-se. Não estava bem em parte nenhuma. Acordava de noite, pensando em Dona Severina. Na rua, trocava de esquina, errava as portas, muito mais do que dantes. E não via mulher, ao longe ou ao perto, que lhe não trouxesse a memória. Que trouxesse ela a memória. Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentia sempre algum alvoroço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grades de pau da cancela, como tendo acudido a ver quem era. Muito bem, Luísa. Já foi muito melhor. Inclusive, esse lhá aí, que é difícil pra caramba, que hoje em dia ninguém escreve assim, né? Havia dado a ela, lhá havia dado. Esse lhá, você quase que não tropeçou, porque mesmo sendo uma coisa estranha, você teve tempo para ler sem tropeçar. Não foi que nem o descompôs, que você virou de decompôs, porque não teve tempo para você trabalhar uma palavra desconhecida. Então, a velocidade está ótima. Vamos lá, o próximo. Um domingo. Sim. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo. Estava só no quarto.
a janela virada para o mar, que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina. Divertia-se em olhar para as gaivotas, que faziam grandes giros no ar, ou pairavam em cima da água, ou avançavam somente. O dia estava lindíssimo. Não era só um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Ótimo, Luísa. Excelente. Vamos lá, Marina, por favor. Inácio passava-os todo ali, no quarto ou à janela, ou relendo um dos 3 folhetos que trouxera consigo. Contos de outros tempos, comprados a tostão, debaixo do passadiço do Largo do Paço. Eram 2 horas da tarde. Estava cansado, dormira mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou um dos folhetos, A Princesa Magalona, e começou a ler. Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara, Etalhe de Dona Severina, mas a verdade é que todos os tinham. Ao cabo de meia hora, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde, 5 minutos depois, viu sair a dama dos seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora as pálpebras cerradas, viu-a desprender-se de todo, parar, sorrir e andar para a rede. Era ela mesma, eram seus mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali porta ou rasgão, que estas justamente na sala da frente, ouvindo os passos... Que estava justamente na sala da frente, ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas. Ouviu-o descer, foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe, no caminho da Rua das Mangueiras. Então entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois, caminhou até a porta, deteve-se e voltou. Ao que parece, sem plano. Sentou-se outra vez 5 ou 10 minutos. De repente, lembrou-se que Inácio comera pouco ao almoço e tinha o ar abatido. E advertiu que podia estar doente. Podia ser até que estivesse muito mal. Ótimo, Marina. Várias obras-primas aí na sua leitura. O porém, é certo, porém, você enfatizou esse porém, né? Conjunção adversativa. Não é não, professora? Conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, e por aí vai. Você foi ótima no porém. O de repente também, podia ser até, tudo isso você deu uma entonação que o significado do que você estava lendo pedia. Então, você leu não só no ritmo, mas dando a entonação correta para os momentos-chave, porque esse porém, né? O de repente, do tadinho do Inácio que não tinha comigo, podia ser até que estivesse mal. Tudo isso são coisas importantes no texto, que a gente salienta na nossa leitura. Então, excelente, Marina. Excelente mesmo. Vamos lá. Catarina, por favor. Saiu da sala é o 23. Ela parou no... Não, tá certo, saiu da sala. Ela parou no 22. Agora você começa do 23. Saiu da sala, atravessou... Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo, com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e beatitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhara de noite com ele. Pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde madrugada, que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos como uma tentação diabólica. Recuou ainda. Depois voltou, olhou 2, 3, 5 minutos ou mais. Parece que o sono dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase pueril. Uma criança, disse ela a si mesma, naquela língua sem palavras que todos trazemos conosco. E essa ideia abateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe, em parte, a turbação dos sentidos. Uma criança. Ótimo, Catarina.
Sua obra-prima foi quando você disse no 23, parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo. Você percebeu a cena, né? Você percebeu o que era essa cena dela entrar no quarto, olhar para ele. Então, você leu acentuando isso perfeitamente. E depois, no 24, mais ou menos a mesma cena, recuou ainda, depois voltou, olhou 2, 3, 5 minutos. Você também enfatizou isso. Então, foi muito bem na sua leitura. Só lembrando que pueril é infantil, tá? Vem do latim, significa infantil. E mirou lentamente. Fartou-se de vê-lo, com a cabeça inclinada, o braço caído, mas, ao mesmo tempo que o achava criança, achava-o bonito, muito mais bonito que acordado. E uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. De repente, estremeceu e recuou assustada. Ouviram um ruído ao pé na saleta do engomado. Foi ver. Era um gato que deitara uma tigela ao chão. Voltando devagarinho a espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha um sono duro a criança. O rumor que a abalara tanto não o fez sequer mudar de posição. E ela continuou a vê-lo dormir. Dormir e talvez sonhar. Que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Dona Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz. Ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada, depois inclinar-se, pegar-lhe nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, cálidas, principalmente novas, ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. 2, 3 e 4 vezes a figura esvaía-se para tornar logo, vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas ou atravessando o corredor com toda a graça robusta de que era capaz. E, tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez das mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo na boca. Aqui o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real, tão depressa, cumprira o gesto. Como fugiu até a porta, vexada e medrosa. Vexada. Vexada. Oi, calma aí, desculpa. Tranquilo. Dali. Dali passou à sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar fixadamente para nada. Afiava o ouvido, ia até o fim do corredor, a ver se escutava algum rumor que lhe disse que ele acordara. Lhe dissesse Que ele acordara. E só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha o sono duro, nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contíguos, nem os beijos de verdade. Mas, se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulharam os seus desejos na ideia de que era uma criança namorada que ali estava sem consciência nem imputação. E, meia mãe, meia amiga, inclinar-se, o beijaram. E beijaram. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida mal consigo e mal com ele. O medo de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calafrio. Obrigado, Luiz. Vamos parar por aí, porque agora cada uma vai ler um para terminar, cada uma lendo um, né? Só ver se tem aqui, se tem alguma... Fracasso contíguo é o fracasso próximo, né? Que estava ao lado, né? Eu acho que isso aí não tem... Imputação é culpa, né? Imputar a alguém uma coisa é culpar alguém por alguma coisa. Isso é o vocabulário. Vamos lá, então, Marina, por favor. Mas a verdade é que dormiu ainda muito e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa lépido, conquanto achasse Dona Severina calada e severa, e o solicitador tão ríspido como nos outros dias,
Nem a rispidez de um, nem a severidade da outra podiam dissipar-lhe a visão graciosa que trazia consigo, ou o amor tercer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um chale que lhe cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira e na terça-feira também, e até sábado, foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele. E não o fez zangado, porque o tratou relativamente bem, e ainda lhe disse a saída: quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor. A senhora Dona Severina está lá para o quarto, Ah, tá. com muita dor de cabeça. Vem amanhã ou depois de despedir-se dela. Esse A Senhora Dona Severina foi lido muito bem, né? Parece o rapazinho lendo, falando assim como quem não quer nada. Não, e a Senhora Dona Severina foi muito bem lido, Marina, ótimo. Vamos lá. E para terminar, você, Catarina, por favor. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida, nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o chale, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade. Como é que, de repente, tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que a ofendera. Não era outra coisa. E daqui a cara fechada e o chale que cobria os braços tão bonitos. Não importa. Levava consigo o sabor do sonho e, através dos anos, por meio de outros amores, mais efetivos e mais longos. Nenhuma sensação achou nunca igual a daquele domingo, na Rua da Lapa. Quando ele tinha 15 anos, ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. Olha, Catarina, o lado bom e o lado ruim. O lado bom, quando você falou assim, estava tão bem, falava ali com tanta amizade, como é que, de repente, você foi perfeita aí, você deu uma entonação perfeita. Mas olha só, é o final do conto. É uma fala romântica. Imagina só, você leu bem do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista emocional, né, essa parte podia ser lida com mais, né, levava consigo o sabor do sonho. E, através dos anos, por meio de outros amores mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual à daquele domingo na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. Entendeu? Aqui é o final do conto e é uma coisa romântica, porque é o menino que soube que ela estava beijando, e ela estava beijando ele, e ele teve essa sensação maravilhosa, e ele dizendo que nenhum dos amores dele, da vida dele toda para frente, foi igual àquele. Então não pode ser lido de maneira técnica, né? Se você tiver um namorado que encare a vida romântica dessa forma técnica, você troca ele por outro, porque se não vale a pena. Olha, queridas, eu tenho que dizer um negócio. Vocês são ótimas. Vocês são ótimas. Por que vocês são ótimas? Ah, vocês já estão perfeitas? Não. Mas vocês são ótimas porque vocês são pacientes de me aturar e porque eu falo isso aqui e vocês melhoram assim, ó, muito. Na mesma hora. Vocês pegam tudo o que eu estou falando. Vocês são o sonho de um professor ou professora. A professora Eneida é feliz. Com certeza também, absoluta. né, professora Eneida? Meu Deus. Então, por eu isso, morro de orgulho o chato delas. sai de cena. Agora, professora Eneida, sua turma de volta aí para vocês falarem das palavras-chave. Obrigada. Tá bom? Meninas, e aí? Gostaram desse conto? Diferente, né, do que a gente veio lendo. Antes até de começar, eu queria falar para vocês, no geral, todos esses contos que a gente analisou, para que vocês percebam, né, a questão do realismo, quando o Machado trata dessas questões humanas, e que qualquer pessoa pode vivenciar, né? Qualquer pessoa pode vivenciar uma paixão platônica, enfim, tá? Então, todos os contos trazem essas temáticas, né? Lógico que com muita ironia, né? Com toda a jogada que ele faz com a gente. Percebam que esse narrador onisciente aqui, é por ele que a gente sabe e supõe também muitas outras coisas em relação ao que acontece com a Dona Severina e o Inácio, tá? Então, eu queria que vocês pensassem nisso. Vamos lá. Quais são as palavras-chave que vocês escolhem para hoje?
Eu acho que sonho. 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 É, né? Porque, tipo, ele sonha, mas não sabe que coincide com os desejos reais da Dona Severina, né? Que realmente aconteceu, né? Aham. Muito bem, ótimo. Não, e mais, né, Catarina? A gente podia dizer que ele sonhava acordado, que ele ficava imaginando. E ela começou a sonhar acordada com ele também. Então, sua palavra-chave ela serve 3 vezes. Para o sonho que ele teve, dormindo, para o sonho que ele tinha com ela acordado e para o sonho que ela começou a ter com ele também, né? É um desejo exatamente. que os dois achavam impossível, que, portanto, existia na forma de um sonho. Não era uma vontade, porque não ia acontecer, né? Eles achavam que era impossível, os dois achavam que era impossível. Já 3 vezes sonho, né? É uma ótima palavra-chave. O que mais? Meninas? Bom, eu escolhi a palavra sonho, mas vou usar a palavra braços, então, porque basicamente como começou, né? Ele começou olhando, tipo, o braço dela, ele nunca viu o rosto dela, porque ele costumava andar abaixo, então, tipo assim, ele meio que se apaixonou pelo braço dela. E aí foi, tipo, o que deu o final do conto, que era um sonho, né? Que ele tinha realmente beijado ela. É um símbolo, os braços são símbolo da sedução, né? E é associado também àquilo que é proibido, porque ela era uma mulher casada, né? Mais velha que ele, não muito mais, mas era mais velha que ele, né? Enfim. E quando você fala disso, eu também preciso fazer outra consideração. O Machado, ele tem muito isso de partes do corpo. Vocês lembram de Dom Casmurro? O que fascinava o Bentinho na Capitu? Os olhos. Os olhos, né? Os olhos. E aqui a gente tem, né? Os braços, né? Muito bem. Mas, E ao você, mesmo Catarina? tempo, né, Eneida? Ah, Esse braço que aparece no título, uns braços, né? Um braço específico, o braço dessa senhora, mas ao mesmo tempo também é um símbolo da repressão, né? Que a única coisa que ficava de fora do corpo dela era o braço. era o braço. E tem outro detalhe, uma parte né? que representa o todo, porque ele queria o corpo dela todo. Tanto que ele percebeu o jeito dela andar e não sei o quê, parará, parará. Mas o braço era o que ele podia ver, né? Uhum. E outra coisa que é importante a gente também levar em consideração. Nessa época, as mulheres andavam de roupa de manga comprida. Então, quer dizer, ela já estava meio que transgredindo uma regra aí quando ela estava com os braços descobertos. No entanto, depois de todo o acontecido e quando ela começa a se culpar pelo beijo que ela deu nele, o que ela faz? Depois de pensar e cair em si, ela cobre, ela pega o chale, né? E aí, então, dá para a gente fazer a ponte aí, né? De que realmente ela cometeu uma traição ali, né? Que na verdade foi da parte dela, porque o outro estava dormindo, estava sonhando, né? Então aí não foi uma traição consciente da parte dele, né? Foi só dela, né? Você aproveitou, entre aspas, ali daquele momento, né? E que é uma transgressão do Machado, né? Uhum. O Machado é um autor que prefigura o Chico Buarque, né? Ele coloca em cena os desejos das mulheres. Uhum. Mesmo quando a mulher não trai, a gente viu o capítulo dos chapéus, né? A Mariana não trai, mas a traição ela vê como uma possibilidade, que nem a amiga dela. A amiga dela não trai o marido, mas ela flerta com todo mundo, né? Ela se coloca na rua para ser olhada, vista, desejada. Então, o Machado ele era feminista, né? Era feminista mesmo. Dizia que as mulheres deviam arrumar profissões, trabalhar para ter independência financeira, né? Ele tinha essa posição. Só que era muito difícil na sociedade da época ele colocar um conto, né, abertamente transgressor. Ela beija o menino, é verdade. Olha só a maestria do Machado. Ela beija o menino, mas sem o menino saber. Então é uma traição, mas não é uma imoralidade. Porque se ela beijasse o menino de olho aberto, os dois acordados, aí seria um escândalo total.
né? Uhum. A mulher traindo Sim. o marido e com o menino, a mulher mais velha. Imagina, a mulher mais velha. Normalmente, né, o homem mais velho, a mulher mais nova, né? Então, também tem esse elemento aí que ele coloca algo na fronteira, como sonho, né? Que é uma fronteira. Como sonho. Exatamente. E destacar, né, uma sociedade que é extremamente machista, né, e repleta de moralismos, né? Então, eu acho que essa sacada do Machado é genial. E tem uma outra coisa, né? O solicitador, né? Ele é um sujeito, ele diz, não é mau, mas ele é grosseiro, né? E o menino, nessa fase da adolescência, numa fase meio de sonho e tal, aberta a novas descobertas, o menino é muito mais delicado nesse ponto, né? Ela se encanta também pela delicadeza dele, né? Comparada com a grosseria do marido, com a rudeza do marido. Também tem isso, né? O marido, embora não fosse mal, mas ele era muito rude. O tempo todo ele fala em bater, e, né, tem que bater no afilhado, vara, ele vai bater no menino, que ele vai falar para o pai do menino bater nele. Então, ele só pensa em violência, né? E já o menino não, ela percebe no menino até essa delicadeza. Do menino estar apaixonado por ela, nunca fala nada, não tenta absolutamente nada, é encantadora a postura do menino, né? Ela acho que ela também tem uma contraposição aí dessa rudeza do marido com a delicadeza do menino, né? E a sensibilidade do menino, né? Porque aparece em vários momentos o menino sonhando, olhando para o mar, olhando para as gaivotas, com pensamentos e tal, né? Ela pressente, né, essa maior sensibilidade do menino, e ela está ansiosa por isso, porque o marido não dá para conversar com o marido. Quando ela diz que quer visitar uma amiga, o marido já só falta soltar os cachorros em cima dela. Imagina, eu não tenho tempo para visita, não, conversinha à toa, etc. Também tem essa contraposição. Ela não beija o menino à toa. Não é só pelo menino que ela beija ele, né? É pela contraposição com o marido, né? Aí, usando o Machado de Assis do século XX e XXI, que é o Chico Buarque, né? Que é outro grande, digamos assim, cultor de imaginar a alma feminina, eu te perdoo por te trair, né? Aquela frase dele, eu te perdoo por te trair. Quer dizer, você é que me faz. Né? Quem me obriga a trair é você que me obriga a trair, pelo jeito que você é. O solicitador obrigou a dona a trair, a dona Severina. Tá? Tem essa história. Sim. Também. E eu queria só também chamar a atenção de vocês para mais uma coisinha, que eu fui... Como eu faço o curso do Guimarães Rosa, e o Guimarães Rosa tem muito isso de... Ele não escolhe nada aleatoriamente, tudo é muito bem calculado. O Machado é assim também. E aí eu fui pesquisar os nomes do Borges, que é o solicitador, da Dona Severina e do Inácio. Olha só, Borges vem do alemão Borg, e significa castelo. Então, qual que é a representação do Borges no conto? Ele é a fortaleza, certo? Ele é a força moral da história, tá? A Severina vem de severo, que é do latim severus, né? Que significa o quê? Sério. Então, assim, pela posição dela, ela tinha que ter uma grande rigidez no caráter, né? Porque onde já se viu para uma mulher da época? A gente discutiu muito isso em sala quando a gente leu Dom Casmurro, quando a gente leu os outros contos lá. O papel da mulher era ser submissa, era ser mãe, era cuidar da casa e tudo certo, né? Se você transgredisse alguma dessas regras, né? Então, a sociedade vai te punir de alguma forma, né? E aí o nome do Inácio vem do latim ignis, que significa fogoso, ardente. E então o Inácio, né, representa então aí a questão da paixão. Então olha como que se encaixa. Perfeito. Então, não é à toa também. É maravilhoso. Perfeito, excelente, maravilha. Maravilhoso. Maravilha você ter pesquisado o nome, sensacional. Agora a Luísa, né? Vamos esquecer da Luísa. Eu fiquei muito em dúvida com a palavra-chave nesse conto, mas eu escolhi, tá no parágrafo 16, que ela fala que conseguiu perceber que ela era amada e temida. E eu escolhi a palavra-chave amor adolescente.
Porque, tipo, o amor adolescente é aquele momento que você tá descobrindo os seus sentimentos, então é uma coisa intensa. Só que muitas vezes não vai pra frente, talvez por alguns motivos. No caso dele era porque ela era casada e muito mais velha e ele muito mais novo, e nunca foi assim. E o capítulo 18, eu lembro que na hora que a gente estava lendo foi aí que eu me toquei, porque no capítulo 18 começa a falar que a dona Severina estava mudando com ele, que desde alguns dias antes as ações estavam assim, e foi quando ela percebeu que ele não era o menos quando ria. Eu achei muito legal o capítulo 18 também. Ótimo. Ótimo, Luísa. Foi oferecer os cuidados dela, né, Lu? Uhum. Para o Inácio, né? Não, mas essa coisa do amor adolescente, né? Que eu acho que também é um ponto Exatamente. precioso, porque não é muito comum na literatura, assim, no Machado, literatura dessa época, colocar o adolescente, né? Uhum. Colocar a situação de alguém dessa idade. Inclusive alguém que está ali ainda começando, tentando trabalhar. Então, acho que a Luísa também foi muito feliz por conta disso, né? Ótimo. O amor adolescente realmente ele é especial, né? Ele é especial. Posso também dar minha palavra-chave, professora Eneida? Pode, vai. Eu fiquei encantado com uma palavra-chave aqui, que é uma expressão que está no 9. É a primeira flor. Ele diz assim: lhe doía e fazia bem alguma coisa que deve sentir a planta quando abutou a primeira flor. A primeira flor dele era o primeiro amor. Primeiro amor, que lindo, então, é ele estava verdade. sentindo aquilo que deve sentir a planta, que provavelmente sente a planta quando ela coloca a primeira flor. Eu achei lindo, pela forma com que ele escreve, né? Porque flor é uma coisa batida, mas abutou a primeira flor, né? Sai a primeira flor em botão. É lindo demais. E é a primeira flor. Nesse conto podia se chamar Primeira Flor, né? Que é a primeira floração de amor do Inácio, né? Do Inácio. A professora Eneida falou que é tão fogoso e tal, né? Realmente representa a paixão mesmo, né? Adorei. A primeira flor, achei um negócio tão lindo. Muito legal. Essa é a minha palavra-chave. A professora Eneida vai gostar. Gostei. Muito bom. Muito bem, foi ótimo. Vocês são maravilhosos. E aí, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, 2 coisas. A semana que vem, eu vou viajar, na quarta. Então, vocês vão fazer aula com Marcos. E na outra é saco cheio, aí vocês estão de férias. Aí a gente não faz, tá? Para vocês descansarem, voltarem bem animadas, depois do saco estourado. Pode ser? Saco cheio é o negócio da escola que se chama? Semana do saco. Tá, nossa. não, elas não, a gente não vai encher o saco delas nessa semana. Não. Mas semana que vem vamos encher o saco de vocês muito. E eu já anuncio que o conto da semana que vem, que fui eu que escolhi, é um conto muito bonito, né? Muito romântico também, se chama Dona Paula, né? Lindo. É um conto muito transgressor, ao mesmo tempo muito romântico, e é legal porque ele pega o outro extremo. Se uns braços é sobre um amor adolescente, o Dona Paula é sobre uma senhora. Essa senhora se chama Dona Paula. E ela lembra dos amores dela do passado. Enfim, não vou dar spoiler, mas é um conto maravilhoso, muito bonito mesmo, né? Para compensar a falta da professora Eneida, né? Vamos ter um conto muito bonito. Espero que vocês topem me aturar na semana que vem. O conto vale a pena. Eu não vale a pena, não, mas o conto vale. O conto é maravilhoso, é lindo, é um dos contos mais bonitos do Machado de Assis, com toda certeza, tá? Então é isso, nos vemos semana que vem, né? Então, beleza, meninas. Obrigado demais por vocês terem vindo. Adoramos aí a volta da Catarina. Catarina Grande, czarina da Rússia, voltou. Voltou, está com o dedo quebrado. Luísa é nome de música do Tom Jobim. Marina é nome de música do Dorival Caymmi. Catarina Grande, czarina da Rússia. Só temos gente famosa aqui. Vou te contar. E Eneida é uma obra de Virgílio, um autor romano, né? Eu que não sou nada, sou apenas um Reles Marcos. Mas não tem problema, não. Tá tudo certo.
Ai, meu Deus. Então, até semana que vem, Então tá. queridas. Tchau, Beijo. meninas. Beijo, Tchau. gente. Tchau. Tchau. Tchau, queridos.